Ei, gente, tudo bom? Imagino que não esteja tão bom, né? A gente teve um começo de ano aí bastante conturbado, muitas mortes, muitos desastres, muitas catástrofes, né? Tem acontecido e tem levado muitas vidas. E eu tava vendo aqui um vídeo falando que os atiradores lá daquela escola foram identificados. E eu fico pensando, eu como mãe, o que fazer, né, para que daqui a alguns anos o meu filho não estampe a, as páginas de um jornal ou noticiário na internet como sendo o, o autor de algumas dessas coisas terríveis e absurdas que acontecem. A verdade é que, às vezes, eu tenho observado a nossa negligência como pais, né? Às vezes o nosso olhar tão desatento, né? Tão desatento. Quando você vai conversar, igual lá o repórter foi conversar com os pais, com os parentes das pessoas, dos meninos que fizeram isso, eles relataram que eram meninos normais, meninos sem nenhuma particularidade, meninos comportados, digamos assim, né? Meninos que eles nunca imaginariam que teriam uma atitude dessa. Só que a verdade é que talvez a gente esteja tendo uma visão ilusória dos nossos filhos, das pessoas que convivem com a gente no geral. Será que às vezes a gente não está tão ocupado com tanta coisa, com trabalho, buscando dinheiro, buscando coisas financeiras e deixando os nossos filhos por conta das escolas, por conta da internet e quando a gente percebe, quando a gente vai ver, né, a coisa já ficou séria demais. Esses dias veio duas amigas minhas aqui em casa e a gente estava conversando. Como é que pode uma criança ser abusada tantos anos sexualmente por um parente, por um vizinho, por um pai, um padrasto, e a mãe não observar? A cobrança sobre a mãe é muito grande e deve ser. Afinal de contas, quando você decide ser mãe, ou quando você se permite ser mãe, porque isso é uma permissão do nosso corpo, a gente sabe como evitar, a gente sabe como isso acontece, e se acontece não é, ai, foi um acidente, não foi planejado, eu não quis. A não ser que seja caso de abuso sexual, você se permitiu, né? Você se permitiu, você evitou o remédio, ou você, né, teve, né, um ato sexual sem camisinha, sem preservativo. Então você se permitiu. Fora que muitas vezes nós queremos, né? Então nós temos que ter um olhar atento, nós temos que ter o cuidado adequado, porque não digo uma fatalidade, de repente meu filho foi para a escola ou estamos no meio de uma festa e alguém, sei lá, aconteceu uma catástrofe e foi descoberto lá na hora e lá na hora mesmo, né, já foi denunciado e as providências foram tomadas. Eu falo de abusos que às vezes a gente acompanha na televisão, de jovens e adultos que só criam coragem para relatar depois de muitos anos. Abusos que aconteceram na infância e que se estenderam por longos anos. Como é que uma mamãe dá banho no seu filho ou dá banho na sua filha e não percebem as partes íntimas? Então, isso me preocupa, porque às vezes a gente está muito ocupado e o nosso olhar não está voltado para os nossos filhos, para perceber uma característica, vamos supor assim, tendenciosa à prática do mal, ou quem sabe uma depressão que leva a criança, quem sabe, a querer
tirar a própria vida. Nós estamos numa sociedade terrível, onde as crianças estão com problemas sérios psicológicos, estão com a saúde mental muito debilitada. Isso tem a ver com a criação, isso tem a ver com o estilo de vida, isso tem a ver com a falta de atenção dos pais, que estão dia e noite trabalhando fora. E aí a grande questão é, o que as pessoas alegam. Ah, eu quero dar um futuro melhor para o meu filho, eu quero dar um estudo bom para o meu filho, mas eu te garanto que o que ele mais precisa não é de um estudo bom, não é de um brinquedo caro. O que ele precisa é de atenção, é de amor, é de carinho, é de presença. Entendeu? O filho precisa da nossa presença, da nossa atenção. Ontem eu coloquei, eu gosto muito de ver aquela série que passa no Discovery Honey Health, só que eu assisto no YouTube, porque eu não sei o horário e sempre repete muito no canal 33. Então eu assisto muito no YouTube. Quilos Mortais, que é uma série que mostra um ano de vida das pessoas que têm obesidade mórbida. E elas são tratadas por um doutor Nau, que eles falam, né? E ele trata essas pessoas. E em todas as séries ele mostra que aquele distúrbio alimentar que levou a pessoa a comer muito tem um gatilho, às vezes, num trauma de infância. E o caso que eu tava vendo ontem, que é de uma moça chamada Karina, ela, se você quiser, você pode procurar aí no YouTube, Quilos Mortais, o caso da Karina. E ela falou que a ausência dos pais, né, na sua infância, fez com que ela desenvolvesse o consolo na comida. E ela come demais. Aproximadamente, estava falando lá na série, 9.000 calorias por dia. Mostrou um dia que os pais dela foram jantar fora. Ela pediu 2 pizzas e mais coxinha de frango e mais não sei o que com chocolate duplo. E ela comeu quase aquilo tudo. E aí ela sente um prazer na comida, depois se sente mal porque comeu, né? E aí fica presa àquele distúrbio alimentar causada pela ausência dos pais. Mas 90% dos casos que eu vi nessa série lá dos Quilos Mortais, 90% dos casos, elas ou eles, porque tem casos de mulheres e de homens com obesidade mórbida, foram abusados sexualmente. E por conta disso desenvolveram esse distúrbio alimentar, comendo em excesso. É o refúgio deles, a comida. Então eu fico pensando se talvez os pais dela, né, tivessem entendido que o dinheiro não era tão importante, se o presente que eles poderiam comprar era tão importante, mais até do que a presença deles. Então, se eles tivessem entendido isso, que a presença é mais importante do que os presentes, talvez hoje aquela mulher com 35 anos não tivesse a vida paralisada e estacionada e presa naquele corpo que ela não conseguia nem andar, a mente presa naquele corpo que ela não conseguia nem andar, em uma vida que não teve um casamento, não teve filhos, não teve que largar a profissão porque ela era médica e por conta do peso ela já não conseguia mais trabalhar. Então a gente fica pensando numa reação em cadeia da ausência dos pais na vida dos filhos. As pessoas pensam assim: nossa, o mundo de hoje está muito difícil. Nossa, mas o mundo de hoje é muito triste, é marginal para todo lado, isso e aquilo. Aonde estão os pais?
Aonde estão os pais desses filhos que têm se mostrado ingratos ao que têm, rebeldes, e que tudo que eles querem, tudo que essas pessoas querem, tudo que essas pessoas buscam, tudo que esses jovens buscam, que essas crianças buscam quando são rebeldes, quando se tornam criminosos, o que eles querem? Atenção. Gente, eu nunca estudei psicologia, nunca estudei. Mas eu gosto muito desse ramo. E a gente sabe, a gente tem muitos psicólogos aí, né? A gente sabe que a necessidade de servir, de ser atendido, ela precisa ser moderada, né? Nem você pode fazer todas as vontades do seu filho, nem você pode ignorá-lo completamente. Então é um caso a se pensar. Eu acho que a gente deveria, como pais, mães, pensar o que realmente a gente tem buscado para a nossa família, o que realmente a gente tem priorizado na nossa casa, o que realmente a gente tem buscado, né, para os nossos filhos. E se o que a gente tem buscado realmente vai fazer diferença na vida deles. Ou se a gente está botando mais um adulto problemático no mundo, ou se a gente está botando mais um jovem precisando de aceitação no mundo. E é isso que eu queria que a gente pensasse. E que nós tenhamos muito mais atenção com os nossos filhos, com o corpinho deles, com aquilo que a gente tem ensinado para eles, tá bom? Vamos pensar um pouquinho, vamos abrir mão, né? Porque quando a gente escolhe ser mãe, quando a gente escolhe ser pai, ou se você não escolheu, mas Deus te fez nessa condição, encare com responsabilidade, com compromisso, porque o futuro de um filho é responsabilidade do pai e da mãe. E ainda que eles lavem as mãos e ajam com negligência, é responsabilidade deles e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque Ele entregou nas nossas mãos algo e Deus vai cobrar. O que eles se tornarem tem tudo a ver com o que eu passar para eles. Eu fico pensando que às vezes quando a criança, o adolescente ou o adulto se torna alguém assim mal, um bandido, um estuprador, um matador, as pessoas gostam de falar assim, educação não é tudo. Mas quantos pais que eu vejo de filhos comportados, de filhos estudiosos, de grandes homens de família, de meninos que são exemplo, de homens que são exemplo, e aí você chega para os pais e pergunta: a que você atribui isso? Isso foi sorte? E ele vai te pontuar cada coisa que ele fez, cada coisa que ele faz, e ele vai querer ser reconhecido pela educação daquele filho. Então, por que quando o filho não é aquilo que você esperava, não se torna aquilo, a pessoa quer dizer que educação não tem nada a ver, exemplo não tem nada a ver? Quando é bom, a gente quer receber aplausos pela nossa educação. Mas quando não é, quando se torna, né, um indivíduo à margem da sociedade, aí os pais querem dizer que não tem nada a ver, que não foram culpa deles e que é culpa do mundo. Vamos pensar um pouco sobre isso. E se isso serviu para você de alguma utilidade, compartilhe aqui nos comentários comigo o que você acha disso. Se você realmente acha que a gente precisa dar mais atenção aos nossos filhos, se você realmente acha que é preciso um pai ou uma mãe acompanhar diariamente a rotina do seu filho e não deixá-los por conta de avós, por conta de escola, por conta de creche. Vamos pensar um pouco comigo e vamos ver se essas coisas que têm acontecido talvez não sejam, quem sabe, a negligência
de pais, né? Que querem aí curtir a vida, que querem aí, né? Só dar bens materiais pro filho e esquecer daquilo que mais importa, tá bom?